Hoje eu quero citar 2 Coríntios, capítulo 8, de 13 a 15. A fala paulina é a seguinte: porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falha daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. E, assim, haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos 13 a 15. Muito bom, nessa nossa série Fé Cristã e Cidadania, nós estamos falando sobre os efeitos de uma consciência cidadã no cristão, principalmente porque alguns pastores, usando a desculpa da cidadania, estão pedindo golpe de Estado, ou a volta da ditadura, intervenção militar, etc. Então nós começamos essa série para dizer que o conceito de cidadania cristã passa muito longe disso, pelo contrário, passa por um sem número de questões extremamente positivas e benéficas para a sociedade. Já fizemos um número de conversas aqui que você pode encontrar no meu YouTube, Ariovaldo Ramos, @AriovaldoRamos, e lá você tem essa série Fé e Cidadania. Muito bom. Hoje eu quero trabalhar a partir desse texto que nós acabamos de ler, que é 2 Coríntios 8, de 13 a 15, onde Paulo está fazendo todo um esforço para levantar uma coleta em várias igrejas de vários países da Ásia Menor e da Europa para socorrerem Israel, que está passando fome, tá certo? Então, e ele está trabalhando uma possível argumentação que poderia, obviamente, vir, embora a relação entre as igrejas era de fraternidade, camaradagem, solidariedade, mas claro que poderia vir a questão sobre nós todos estamos passando necessidade, então seria uma sobrecarga para a gente ajudar a igreja em Jerusalém. E o Paulo diz que não, o Paulo diz que a lógica é a de redistribuir o resultado da colheita de cada qual. Então, para que quem colheu demais, quem colheu bem, não é? Quem muito colheu, não acumule. Para que quem não conseguiu colher ou colheu pouco, não sinta nenhuma necessidade. Então, Paulo está falando de uma grande distribuição que agora transcende a relação pessoal, tá certo? Transcende a relação pessoal. Já é uma relação social. Então não é só na nossa comunidade, tudo em comum na nossa comunidade, mas é tudo em comum entre todas as comunidades. Todas as comunidades. Todas as comunidades precisam suprir-se mutuamente para que não haja carência em nenhuma dessas comunidades. E é interessante que o Paulo usa como argumento a igualdade, equanimidade. Nós já falamos numa das nossas falas que a cidadania cristã trabalha por equalizar a sociedade. Aqui o Paulo está indo para além da sociedade comum e transcendendo para várias sociedades que se encontram inclusive em territórios distintos, que é o caso das igrejas, igrejas da Ásia Menor, igrejas da Europa, todas mandando ofertas para suprir a igreja que está em Jerusalém. Então, nações, inclusive, diferentes.
etnias diferentes, culturas diferentes, diferentes realidades, mas uma consciência universal. E que consciência universal é essa? A consciência de que nós temos de suprir-nos mutuamente. Nós quem? Nós, várias comunidades. Nós, várias etnias. Nós, várias nações. Então, o que o Paulo está semeando aqui é uma perspectiva internacional de solidariedade. Hoje, você vê isso, é óbvio, por exemplo, diante das catástrofes, né? Então tem uma catástrofe aqui, ou ali, ou acolá, ou algures, ou alhures, e as nações se mobilizam e saem correndo para socorrer a nação mais carente, uma catástrofe, um tsunami, um terremoto, um furacão, enfim, catástrofes mormente naturais, né? E sai todo mundo correndo para ajudar, ou ajudar situações de perigo, emprestando tecnologia, como foi o caso na Indonésia, dos meninos que se perderam, enfim. Mas o Paulo está indo mais longe do que isso. O Paulo está indo para além da ideia da solidariedade em tempos de crise. Não houve um terremoto no Haiti, vamos todo mundo lá ajudar os haitianos. Houve um furacão no nordeste dos Estados Unidos, houve um furacão no Caribe, houve um furacão no Pacífico. Vamos sair todo mundo correndo para ajudar os que estão passando essa dificuldade, esse transe agudo. Houve um tsunami na Ásia, então sai todo mundo correndo para ajudar, ou um incêndio incontrolável na Oceania, sai todo mundo correndo para ajudar. Não, Paulo está indo para além da questão da crise, para além da questão da catástrofe. O Paulo está indo para a equanimização da espécie humana, não importa a sua etnia, não importa a sua nação, não importa o contexto nacional. De fato, o que o Paulo tá semeando é uma tese de internacionalização, que não passa por um governo comum, por um governo único. Não, nada parecido com um governo único, coisa que o valha. Não, mas com uma profunda solidariedade internacional, não apenas em relação às catástrofes, mas em relação à igualdade que deve haver entre todas as nações. Olha que coisa revolucionária isso que o Paulo está ensinando aqui. Quem colheu demais não acumula, para que quem colheu pouco não sinta falta. De modo que a vossa abundância no presente supra a falta daqueles. Então é um intercâmbio de solidariedade com um objetivo: alcançar a igualdade entre as nações, no que tange a dignidade da sobrevivência, da qualidade de vida. Imagina a revolução que o Paulo está semeando aqui. É interessante que a gente que acompanha a história recente, não é? A história do século passado e a revolução que os comunistas fizeram e as divisões entre eles e as brigas entre eles. E uma das brigas que foi marcante na história dos comunistas
foi a briga entre o Stalin e o Trotsky. Porque o Trotsky entendia que a revolução tinha de ser permanente. Então, que não podia parar de fazer revolução enquanto o socialismo científico não fosse a realidade de todas as nações. Bom, ele foi derrotado, todo mundo conhece essa história. Stalin o perseguiu, ele foi morto, pronto, a história acabou aí. Mas o que o Paulo está fazendo aqui é semeando o que nós chamaríamos hoje de revolução permanente. Revolução permanente, só que é a revolução da solidariedade. O que o Paulo está dizendo é, não, peraí. Não pode ter uma nação rica e outras nações pobres. Não pode ter uma gama de nações ricas, com acesso aos melhores e mais evoluídos bens de consumo, enquanto você tem outras nações que estão passando fome, que não têm acesso a nada, que estão profundamente vitimadas pela dor, pela angústia, pela enfermidade, pela doença, pela pandemia, sei lá, mas principalmente pela ausência de dignidade de vida. E o Paulo está dizendo, não pode não. Deus não quer. O que é que Deus quer? Deus quer um concerto internacional. Mas nós temos um concerto internacional. Sim, nós temos um concerto internacional para impedir a guerra, que nem sempre consegue, mas Deus quer um concerto internacional para impedir a pobreza, a miséria, a desigualdade internacional. Bom, não preciso falar sobre a desigualdade internacional. Isso é o que mais conhecemos, não é? E aqueles que tiveram o privilégio de viajar por nações pobres sabem exatamente do que é que eu estou falando, não é? As diferenças gritantes entre as nações e tanto é que a classificação no passado era nações de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo. Depois eles mudaram para nações emergentes. Então as nações do primeiro mundo e as nações emergentes e as nações pobres. Pois é, essa diferença é uma diferença eminentemente econômica, essa é uma diferença de qualidade de vida, não é? Inclusive a gente tem um índice, o IDH, né, que é um índice de desenvolvimento humano, que caracteriza o nível de defasagem entre as nações. O nível de defasagem entre as nações. E para a qual nós não achamos saída, não é? Porque as saídas geralmente passam por desenvolvimento localizado, etc., mas com agravantes insuperáveis. Por exemplo, há nações que estão em terras não férteis, que estão em terras semidesérticas, quando não desérticas, que já não têm acesso à água potável. Há nações padecendo de toda sorte de males. E não tem saída num concerto internacional para isso, a partir dos elementos com os quais convivemos hoje, principalmente no sistema que domina o mundo, majoritariamente o mundo, que é o sistema capitalista, que é este sim um sistema de acumulação, que é o que o Paulo denuncia. Ele usa o texto
do Antigo Testamento que diz: o que muito colheu não teve demais, ou seja, o que muito colheu não acumulou para si. É a lógica do jubileu, não é? Que você não pode acumular para si, você tem de distribuir. Para quê? Para que o que pouco colheu não sinta falta do que não colheu. Por quê? Porque há um princípio de equidade, um princípio de equanimidade, um princípio, como diz Paulo, de igualdade entre as sociedades, entre os clãs no Antigo Testamento. E Paulo agora traz esse elemento para a relação entre as igrejas internacionalmente e nos dá um princípio da criação de um concerto, de uma aliança internacional pela erradicação da pobreza, das pobrezas nacionais. Olha que coisa extraordinária essa visão paulina, que acaba dando para a gente uma universalização do trabalho solidário, um conceito de revolução permanente, capaz de gerar um conceito de acordo internacional pela erradicação da pobreza, pela busca da igualdade entre as nações, pela partilha, onde as nações superavitárias se responsabilizam pelas nações deficitárias. E já na fala paulina, isso já ocorria numa perspectiva de acesso universal ao trabalho, à dignidade, ao acesso a todo o progresso humano, de modo que não houvesse uma nação que detenha todo o progresso em detrimento de outras nações que nunca terão nenhum progresso. Não, a ideia é todos trabalham por todos. E a humanidade é o foco. A humanidade é o foco. Então, amadas, a fé cristã tem uma proposta de revolução quanto ao propósito da economia, não apenas nacional, como da economia internacional. Ou seja, a fé cristã tem uma proposta geopolítica internacional, e a proposta geopolítica internacional da fé cristã é a proposta da erradicação da pobreza, da distribuição do fruto do trabalho humano, onde as nações superavitárias se responsabilizam pelas nações deficitárias, para que não haja mais pobreza na humanidade, para que não haja nenhuma nação empobrecida, de modo que toda descoberta seria imediatamente compartilhada. Imediatamente compartilhada. Por exemplo, nós estamos, não é, diante de uma epidemia, e não foram poucas as vezes em que se falou da quebra de patentes para que todo mundo tivesse acesso rápido à vacina, e a vacina deixasse de ser uma commodity, né? Que é assim, você tem de pagar, embora as empresas dizem que estão tentando ter uma consciência de serviço, a verdade é que há muitas nações que não terão acesso à vacina, se não por um esforço da Organização Mundial da Saúde, porque não tem recursos para tal. Ponto. Então, por que a patente não será quebrada?
ou pelo menos até agora não tem sido. Nessa perspectiva cristã, isso nem se discutiria. Imediatamente a patente seria quebrada, imediatamente, porque é um benefício para a humanidade. Então, olha a proposta paulina aqui, a proposta que o Espírito Santo coloca, a Ruach Divina coloca no Paulo. A de que os superavitários se responsabilizem pelos deficitários, de modo que se um dia houver uma mudança na gangorra, o equilíbrio se mantenha sempre, porque sempre será isso, o superavitário suprindo o deficitário, de modo que não haja mais déficit, tá certo? De modo que alcancemos a igualdade. Imagina, isso significaria distribuição de alimentos para todos. Isso significaria a distribuição de tecnologia para todos, acesso à tecnologia para todos, de capacidade de produção para todos, de técnica para todos, de distribuição das matérias-primas para todo mundo se ajudando mutuamente, para que a humanidade não padecesse de indignidade, não padecesse da fome, não padecesse do empobrecimento. Essa é uma proposta cristã. É essa a proposta que o Paulo está dizendo. Então, eu fico pensando, de quando em quando, um grupo manda para mim uns posts, né, dizendo: você era a favor de que o país estivesse emprestando dinheiro para outras nações de ideologia A, B ou C, ou coisa que o valha. E geralmente essas colocações são absolutamente fundadas na ignorância, porque eles nem sabem o que é um negócio internacional. Então é fundada na ignorância. Mas eu participei do Conselho de Segurança Alimentar no governo popular, e nós ajudamos, a nação brasileira ajudou cerca de 40 nações a vencerem a fome. Comunicando tecnologia, técnica, ajudando a construção de nova realidade, assim como a nação brasileira transferiu tecnologia médica para nações que padeciam do problema do soro positivo e não tinham como ajudar os seus cidadãos e cidadãs, porque não tinham dinheiro para comprar na época o coquetel. Aí a nossa nação transferiu know-how e fábrica para lá. Isso é o que a Escritura diz para fazer, para que a abundância de uns supra a carência de outros e haja igualdade. Igualdade é o princípio do reino de Deus. O Senhor Jesus disse que era para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O que é justiça nas Escrituras Sagradas? Eu cunhei um conceito para justiça a partir da profecia de Isaías. E o conceito que eu cunhei é: justiça é uma nova realidade, onde todos, equanimemente, considerando todas as carências, deficiências, potências e possibilidades, equanimemente, desfrutem de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. E esse todos é abrangente, não apenas a espécie humana, mas todas as criaturas de Deus, envolvendo todo o planeta. Então, isso é justiça. E é o princípio que está aqui na fala paulina. O Paulo faz a gente transcender a nossa visão de cidadania.
a gente deixa de ser um cidadão da polis, da cidade, e passa a ser um cidadão, uma cidadã do mundo. E isso significa que a gente passa a propor e a buscar uma nova geopolítica que promova um acordo internacional pela erradicação da pobreza, pela igualdade entre as nações, pela igualdade no acesso à tecnologia e ao desenvolvimento em todos os matizes. Que coisa impressionante essa semeadura paulina aqui. Essa semeadura paulina é uma semeadura da internacionalização do senso de fraternidade, de solidariedade, de mutualidade, de justiça. Olha que coisa impressionante. Então, a nossa cidadania não é uma cidadania que possa ser usada para pedir golpe de Estado, ou fechamento de um dos poderes que sustentam a república e a democracia. Não, não. A nossa cidadania tem propostas extremamente revolucionárias do ponto de vista da solidariedade, da igualdade, da equanimidade, da justiça, da construção de uma nova sociedade, de um modo diferente de ser gente, de um modo diferente de se realizar e de se relacionar com gente, e de um modo diferente de se relacionar como nação, com as demais nações. Então, na verdade, essa proposta paulina nos aponta para um concerto de nações pela erradicação da pobreza. Não apenas um socorro imediato, não apenas um socorro imediato diante da crise, mas uma profunda consciência de fraternidade, de mutualidade entre as nações. Então nós teríamos um concerto, uma organização nacional, uma organização internacional, não é? Uma organização das Nações Unidas, não para evitar a guerra, mas para acabar com a pobreza. Não para construir armas cada vez mais danosas e deletérias, destrutivas, mas para desenvolver tecnologia de reversão da pobreza, da enfermidade, da fome. Então, todos os esforços seriam envidados no progresso da humanidade e toda a tecnologia desenvolvida seria desenvolvida não para matar, mas para salvar, para dar vida, porque essa é a lógica, essa é a tônica da fé cristã, porque é a tônica de Jesus de Nazaré, o Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, a fé cristã tem uma proposta internacional, de uma construção internacional, de solidariedade, de fraternidade, uma abordagem desafiadora para a humanidade. Então, você tem uma parte do mundo que se entende cristã. Que pena que essa parte do mundo que não se entende cristã não consegue entender esse princípio paulino, o princípio da igualdade entre as nações. Não consegue sugerir, fomentar, incentivar um concerto de nações pela erradicação da pobreza, pela erradicação da fome, pela erradicação da enfermidade, pela erradicação do analfabetismo,
pela erradicação da violência sob todas as considerações. Por quê? Por que as nações cristãs, ou que se dizem, ou que se entendem cristãs, não trabalham com essa perspectiva? Temos de criar um concerto internacional para erradicar a pobreza. E nós teríamos já salvo o Haiti, por exemplo. Teríamos salvo tantas e quantas nações em tantos e quantos continentes que vivem a padecer de enfermidades que outras nações já venceram, que vivem a padecer de fome, de ausência de tecnologia de produção, de tecnologia agroecológica e um sem número de tecnologias de vida. Por quê? Claro, o apóstolo Paulo, inclusive, denuncia isso, que é aqueles que colheram demais se entendem no direito de acumular. Mas o Paulo disse, a ideia é o que colheu muito não acumula, para que o que pouco colheu não passe necessidade. E aí essa frase maravilhosa que é não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que um dia, porque é uma gangorra, a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e, repete ele, assim haja igualdade. Então, você está vendo? Isso aqui é uma proposta de revolução permanente da fé cristã. E uma revolução não para a construção de um determinado ideário, seja ele qual for, mas a construção de uma solidariedade universal em todos os sentidos e em todas as nuances do desenvolvimento humano, para que o desenvolvimento da humanidade seja equânime. Então, estaríamos num mundo que não importa se você está na África, na Ásia, na Oceania, na América, não importa. Onde quer que você esteja, na Europa, não importa. Onde quer que você esteja, você estará participando de toda a expertise, de todo o progresso e de todo o conhecimento humano, numa partilha absolutamente universal, sem prejuízo da sua cultura, sem prejuízo da sua língua, sem prejuízo do seu modus vivendi, do seu modus operandi, enquanto cultura, enquanto nação, mas com aquela profunda consciência de solidariedade universal. Isso é cidadania cristã. Isso é cidadania cristã. Cidadania cristã propõe um concerto universal pela erradicação de todo tipo de pobreza, e de toda pobreza e de todo empobrecimento. É isso. A cidadania cristã não propõe guerra, não propõe violência, não propõe golpe de Estado, nem fechamento de instituições da República que vão simplesmente fazer sucumbir a democracia. Não. A cidadania cristã tem uma proposta superior e revolucionária que nós sintetizamos em sinalização do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos poupe dos falsos profetas, dos maus pastores que se tornaram apenas lobos devoradores e apacentadores do seu próprio ventre e que são capazes de pedir guerra, Deus do céu.
de pedir intervenção militar, como se no Brasil isso fosse legalmente possível, e não o é, porque o Brasil não tem poder moderador. E é isso aí mesmo que o Juliano está dizendo. A cidadania cristã tirou a arma da mão de Pedro. Ponto. Pelo contrário, colocou na mão dele o arado em favor de toda a humanidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Como eu disse no início, esse vídeo estará no YouTube, no canal Ariovaldo Ramos, no YouTube. Vá lá, visite, assista tantas vezes quantas quiser. Não se esqueça de inscrever-se no canal, de dar o seu like, de tocar no sino para poder ser avisado sempre que tiver coisa nova lá. E nós vamos continuar diariamente, um ou outro dia pode falhar, mas nós vamos continuar diariamente falando sobre fé cristã e cidadania até pelo menos o dia 7 de setembro, com um único objetivo: fazer a igreja brasileira não cair nessa esparrela. Então, por favor, multiplique isso, avise todo mundo, dá um endereço para todo mundo ir, tá bom? Deus nos abençoe, graça e paz nos sejam multiplicadas. Amém.